Tá bom, então vá, até já. Até já, até já, até já, até já, nada. Tá bom, tá bom, Ok, até já. já Ok, está. já cá estamos, finalmente. Ah, Deixem-me só agora então ligar a câmara. uhul. Olá, outra vez. Olá. Olá. Ah, deixem-me ver. Só preciso ligar aqui a câmara. Ok, já está? Já me Tá. veem, não é? Ótimo, ok, pronto. As nossas imensas desculpas, está bem, mas isto não sei o que é que aconteceu. A Kindle acabou por não sair, só que isto a sessão estava bloqueada. Portanto, pronto, quando não se resolve de uma maneira, resolve-se de outra. Digam-me uma coisa, vocês conseguem ligar? Ainda só temos 9 pessoas. Então, há bocado estávamos quantos? 16, 16. não é? Pois, 16. exatamente. Ok, vamos só esperar mais uns minutinhos para ver se entra mais alguém. Espera aí. 9, novo link. Já entraram mais 2 pessoas. Ok. Ah, isso. Ok, digam-me uma coisa, vocês conseguem ligar as vossas câmaras só para eu vos ir vendo? A minha As está vossas... ligada. A minha É, eu também. sei, eu sei. Há alguns, Ah, a maior parte de vocês têm as câmaras. Eu estou a olhar para o lado porque é assim, eu tenho o meu telemóvel aqui do lado esquerdo e tenho o monitor um bocadinho mais para o lado direito, está bem? Portanto, se eu estiver com o olhar desviado, ok, está bem. Ok, não há problema. Está bem. Ok, quem puder ligar a câmara, ligue, está bem? Para haver aqui algum contacto visual que é importante. Ok, então o que é que nós vamos fazer? Restam-nos, basicamente, resta-nos meia hora. Não haverá problema porque é assim, o que eu tenho para vos dar, nós conseguimos dar no tempo que falta ainda hoje e depois nas 3 horas da manhã, está bem? Eu vou fazer uma revisão em relação à parte que tem a ver com a observação e com a auscultação, porque nas imagens, de facto, nos vídeos que foram gravados lá na aula, na sala prática, acaba por não se perceber muito bem algumas coisas, nomeadamente em termos de posicionamento do próprio estetoscópio. E, portanto, fazemos uma revisão e, tal como prometido, eu vou também reproduzir alguns sons que têm a ver com a parte cardíaca e respiratória, os sons normais ou o som normal e os sons anormais. Está bem? E, portanto, e vocês ficam com uma ideia mais concreta sobre isso. Ahm, e depois temos que falar aqui sobre mais meia dúzia de coisas, mas temos tempo. Com as 3 horas da manhã nós conseguimos. Está bem? Se formos organizados, é possível. Está bem? Então, vai. Eu vou partilhar aqui um documento convosco neste momento. Deixa-me só abrir aqui. Ok. Vocês. Hum, Deixem-me ver, se calhar não é este. Eu tenho um outro. Só um bocadinho que eu queria abrir aqui. Tenho aqui um PowerPoint. Eu queria abrir isto um bocadinho mais. Ok. Isso. Não é este. Será este? Aqui. Ok. Vocês estão a ver o PowerPoint? sim.
Sim? Aparece a figura do corpo humano, não é? Sim. Ok, pronto. O que é que nós vamos fazer hoje, então? Vamos fazer uma pequenina revisão de alguns aspectos que nós falámos na aula passada, está bem? No fundo, é um reforço de alguns aspectos que são importantes em termos do diagnóstico e em termos aqui no fundo, da análise corporal e da informação que nós conseguimos retirar da análise corporal, está bem? Tudo o que tem a ver com a escutação, observação, a parte da percussão também, nós deixaremos para amanhã, está bem? Então, quando nós começamos a falar sobre a questão da observação do corpo, e referimos basicamente todos os aspectos que estão aqui, eu dei-vos uma listagem relativamente extensa e fiz questão de mencionar que isto não era a vossa anamnese, está bem? Portanto, a vossa anamnese está no vosso manual, é essa que vocês devem seguir, mas em todo o caso, aquele documento que eu vos forneci é um documento que tem basicamente os elementos mais comuns e de uma forma extensa, sim, mas os elementos mais comuns que podem ser recolhidos num diagnóstico da Ayurveda. Está bem? Portanto, fica como um documento mais extenso, mas no fundo com referência basicamente a quase tudo que pode ser recolhido num diagnóstico da Ayurveda, está bem? Mas em todo o caso eu reforço, utilizem a anamnese que está no vosso manual. Até porque a informação é a mesma, está bem? É só uma questão de exposição da informação. Então, ao Paulo, nível. Sim, desculpa. sim, sim. Ah, a Margarida mandou uma mensagem a dizer que não está nesse grupo. E eu mandei-lhe o link, mas não sei se há outras pessoas que também não estão neste grupo. Ah, pois. Então, e como é que entraram há pouco? Com e-mail. É porque nós Ah, recebemos por e-mail. ok, ok. Ah, Quindala, se calhar era possível, se estiveres a ouvir, era possível enviares um e-mail com o link. Eu acho que a Quindala não está aqui. Ok. Porque a Pronto, Quindala vamos também não fazer. está no grupo. Mas não há problema, é assim, se alguém não... Bom, isto está a ser gravado em todo o caso, se alguém não tiver entrado ainda e não conseguir entrar, para além de ver a gravação, depois se for necessário, e tal como tínhamos falado na aula, eu posso repetir a aula, está bem? Tal como falámos na quinta-feira, não há problema nenhum, está bem? Eu sei que é um bocadinho frustrante, mas em todo o caso fica a situação garantida, está bem? Ou vem a gravação, ou se houver mesmo necessidade, eu repito a aula. Ok, em termos de aspectos corporais, quando nós temos um paciente e quando o paciente entra na sala, portanto, dissemos que logo aí começa a nossa observação. E de facto, uma das coisas para as quais, mesmo antes de deitar o paciente na marquesa e para a qual nós podemos olhar facilmente e rapidamente, é a sua estrutura, não é? Independentemente de ele estar com mais roupa ou com menos roupa, é possível ver a estrutura da pessoa, ter uma ideia da estrutura corporal, o peso será mais complicado, mas de facto conseguimos perceber se acaba por ser uma pessoa com uma estrutura mais forte, se tem uma estrutura média, se tem uma estrutura mais leve ou mais esguia, ok? E depois, à medida que vamos olhando para a pessoa durante a própria consulta, conseguimos detectar, e nomeadamente na face, algumas simetrias e assimetrias. E isso já nos pode dizer alguma coisa, fundamentalmente em relação ao biotipo. Normalmente, indivíduos de natureza vata acabam por ter mais assimetrias no rosto, está bem? E não é só no rosto. Estas assimetrias podem também surgir no próprio corpo, em termos dos membros. Não quer dizer que haja um membro muito mais comprido, ou maior do que outro, mas, por exemplo, no próprio formato dos dedos, não é? Em que os dedos podem assumir uma forma menos simétrica entre si, inclusivamente às vezes alguma desproporção que possa existir entre os braços, o tamanho dos braços e o próprio tamanho das pernas, mas o mais fácil de identificar logo no início acaba por ser o rosto, está bem? Portanto, e se for um rosto simétrico, redondinho, com proporções muito harmoniosas, digamos assim, estamos
mais facilmente, portanto, ou podemos aferir que estamos mais facilmente na presença de um indivíduo CAFA, de natureza CAFA. Se for o contrário, será um indivíduo de natureza Vata, está bem? Outro aspecto importante, a Pita aqui acaba por ficar um pouco no meio, está bem? Já vamos falar de alguns aspectos mais específicos de Pita. Ao nível das articulações, é importante nós examinarmos o formato das articulações, percebermos se são articulações bem formadas, são articulações, no fundo, bem protegidas por tecido adiposo, por carninha, e normalmente esse tipo de articulações são articulações de um indivíduo de natureza CAFA. E muitas vezes nem conseguimos perceber bem o contorno ósseo que está, ou dos ossos que no fundo estão, que fazem parte da articulação ou que estão ligados à articulação. Porque de facto a proteção ao nível do tecido adiposo e da carninha é suficientemente grande para dar um formato mais redondo. Quando as articulações são mais proeminentes, e normalmente porque há menos gordura, tecido adiposo ou gordura subcutânea, portanto há menos estrutura, o que acaba por acontecer é que os ossos acabam por ficar mais salientes e conseguimos perceber isso nas articulações dos pulsos, por exemplo, nas articulações até portanto, interfalangeais dos próprios dedos, e aí normalmente estamos na presença do indivíduo de natureza vata, está bem? Portanto, pode ser um indicador. A crepitação articular, é óbvio que isto só conseguimos observar ou porque a pessoa nos diz que a articulação, no fundo, que estala ou que sente barulhos quando faz movimentos. E se a pessoa não nos disser, acabamos por conseguir observar na marquesa, pedindo à pessoa para fazer alguns movimentos, dobrando os joelhos, portanto, rodando os próprios pulsos, fazendo a extensão e a flexão do braço, e aqui conseguimos perceber de facto se existe algum tipo de crepitação articular, que também é mais natural em indivíduos de natureza vata, está bem? Não esquecer que Kapha, naturalmente, os indivíduos CAFA têm uma boa lubrificação articular, é apanágio de CAFA, e inclusivamente é uma função de Sleshaka CAFA, que é um dos subdoshas de CAFA, está bem? Portanto, essa lubrificação articular. Depois, ao nível da pele, a densidade e a textura é importante. Perceber se é uma pele que tem uma boa densidade, mais uma vez, peles densas, ok? Com alguma espessura, mas macias, são peles de natureza CAFA. Uma pele com pouca densidade, que seja uma pele ligeiramente mais áspera ou mais seca, pode indicar-nos que estamos na presença de um indivíduo ou de natureza vata, ou é uma característica mais de vata, e uma pele, no fundo, com uma densidade intermédia, mas macia também, será uma pele mais característica de indivíduos de natureza pita, está bem? É importante aqui ver a textura da pele, e a textura da pele aqui tem a ver com o padrão uniforme da pele, está bem? Portanto, se existem manchas na pele, se existe um padrão que não seja muito regular e muito uniforme, e depois aqui a cor da pele, e aqui a cor da pele nós estamos a falar propriamente da questão das etnias, está bem? Portanto, ou as peles amarelas, ou as peles vermelhas, ou as peles negras, ou as peles brancas, não. Estamos a falar, no fundo, de um aspecto ou mais pálido, portanto, uma cor mais pálida, ou uma cor um pouco mais sem brilho, digamos assim, um pouco mais baça, ou uma cor um pouco mais rosada. E aqui, mais uma vez, entram os três doshas, está bem? Portanto, alguma palidez pode ser mais característica de Kapha, uma cor mais baça e até um pouco mais escura, e aqui remetemos também para o próprio brilho da pele, portanto é uma pele com menos brilho, e pode ser uma pele morena, mas pouco brilhante, um moreno mais baço, pode ser uma característica mais de natureza vata, e normalmente os indivíduos de natureza pita têm tendência a ter uma pele com uma cor mais rosada ou avermelhada, está bem? Não quer dizer que se forem morenos isso se consiga ver com facilidade, mas em todo o caso é esse, no fundo, o princípio ou a tendência. Depois, a secura e a oleosidade é muito importante.
está bem? Portanto, é uma das características que ajuda a identificar, de facto, o dosha ou o agravamento do dosha, e já sabemos que a qualidade seca é uma qualidade típica de vata, a qualidade oleosa é uma qualidade típica de kapha, e uma qualidade levemente oleosa é uma qualidade típica de pita, está bem? Temperatura ao toque, ok? Portanto, mais uma vez, podemos medir a temperatura com um termómetro, se suspeitarmos que eventualmente há febre ou a pessoa está num estado, eventualmente num estado infeccioso ou com algum tipo de maleita em que haja febre, e podemos, de facto, fazer uma medição com o termómetro, mas eu aqui referia mais ao toque corporal, está bem? Portanto, sentir a temperatura corporal, está bem? Kapha e vata tendencialmente mais frios, nomeadamente ao nível das extremidades do corpo, pita tendencialmente mais quente. E depois já falámos na maciez ou aspereza, está bem? Maciez típica de kapha e pita e aspereza mais típica de vata. Já tínhamos falado aqui um pouco antes no rosto, formato do rosto, está bem? E simetria, mais uma vez, está bem? Formato mais redondinho, natureza kapha, um formato menos simétrico, natureza vata, e depois formatos mais angulosos, ao nível, por exemplo, do queixo e do próprio nariz, pode-nos indicar que estamos na presença de um indivíduo de natureza pita, ou pelo menos são características mais, no fundo, mais típicas de pita. O tom de voz, ok. Aqui, os indivíduos de natureza vata podem ter variações de tom. Às vezes há uma certa rouquidão na voz que é característica, está bem? A voz de vata acaba por ser uma voz mais profunda, é uma voz que se manifesta de uma forma mais, às vezes até monocórdica, mas é um tom profundo, é um tom mais estável, com um timbre e um padrão mais regular. E ao nível do tom de voz de pita, poderemos aqui caracterizar eventualmente mais pelo tipo de discurso e a forma como ele próprio fala. Pode ter uma voz mais grave, pode ter uma voz mais até relativamente rouca, pode ter uma voz até um pouco mais aguda, mas o seu discurso mais determinante e incisivo, ok, acaba por nos dar a entender de facto a sua natureza. Está bem? A forma de andar e a postura. Isto também é um excelente instrumento de análise. Uma pessoa que entra na sala e que vem, de facto, com a cabeça baixa e com uma postura um bocadinho cifótica, provavelmente acaba por não ser, a não ser que esteja deprimido, acaba por não ser um indivíduo, ou pelo menos não é tão provável que seja uma postura de um indivíduo de natureza pita ou até de natureza kapha. Se bem que kapha é um dosha que tem alguma propensão para a depressão, nomeadamente para a letargia, com uma postura mais tamásica. Mas em todo o caso, uma postura mais. E o outro dia no grupo alguém perguntou, penso que foi a Nicole, por causa da situação de stress, em situações de stress, se as pessoas acabavam por paralisar e congelar, e o que é que era típico de cada um dos doshas, ou que tipo, que dosha, ou que, no fundo, que biotipo é que era em que era mais provável a paralisação em situação de medo, ok? De facto, um ar um pouco mais, eu não direi amedrontado, mas um pouco mais inseguro, denota a postura de um indivíduo de natureza vata, sem dúvida, está bem? Pronto, uma certa insegurança às vezes até, especialmente se for a primeira consulta de Ayurveda, e até essa própria insegurança ou uma própria instabilidade, digamos assim, na forma como se dirige, como cumprimenta e depois como se senta e como se mantém sentado. Ok? Mais movimento, cruza e descruza a perna, como já falámos, muitas vezes desvia o olhar, acaba por chegar-se para a frente, chegar-se para trás, mexer na mesa, enfim. E isto contrasta com, de facto, uma certa imobilidade e uma postura mais estática dos indivíduos de natureza kapha. Indivíduos de natureza pita acabam por ter, de facto, aquela postura mais afirmativa, mais assertiva e mais decidida, inclusivamente. Às vezes até começam a própria consulta, não a tentar conduzir a consulta, mas a querer falar primeiro.
ok? E a dizer, pois eu vim, e às vezes a pessoa nem pergunta e diz, pois eu vim aqui porque isto, aquilo, e eu tenho isto, e aquilo. Bom, e antes da pessoa, inclusivamente, começar a perguntar e a falar um pouco, até antes de recolher os dados pessoais, a pessoa, no fundo, já está a falar de uma forma mais direta e assertiva sobre os seus sintomas, está bem? Pronto, vamos seguir aqui para outros aspectos. Olhos. Falámos disto também na última aula. Portanto, alguns aspectos que é importante verificar. O formato do olho, tá bem? Olhos maiores, no fundo, com pestanas um pouco mais densas, olhos com algum brilho, com uma boa lubrificação, mais típicos de indivíduos CAFA, olhos mais pequenos, um bocadinho mais encovados, olhos que são mais típicos de Vata, e depois olhos tendencialmente mais claros, não tem que ser assim em termos de cor, mas tendencialmente mais claros, e que têm tendência de facto para ficar mais avermelhados na zona da esclera. Está bem? Portanto, isto é uma primeira observação que vocês podem fazer. A pessoa pode estar com uma alergia e, portanto, isso manifestar-se a nível ocular. Pode haver, de facto, algum cansaço ocular, e o olho estar mais avermelhado, mas normalmente os indivíduos de natureza Pitta acabam por apresentar olhos um pouco mais raiados, no fundo, às vezes com alguns pequenos derrames até. Está bem? Aqui a cor do olho tem a ver, de facto, com as cores normais, não é? Se é uma cor mais clara ou se é uma cor mais escura, castanho, uma cor mais perto da cor preta, o verde, o azul, não é? Uma cor mais acinzentada. E depois o tipo de olhar também é muito importante e já falámos sobre isso, está bem? Olhar penetrante, pita, um olhar que muitas vezes até é um olhar imóvel e mais estático, acaba por ser um olhar mais típico de Kapha, e depois um olhar móvel, no fundo, que acaba por ser mais rápido, mais inconstante, e a dificuldade em manter um contacto visual pode indicar-nos que estamos, de facto, na presença de um indivíduo de natureza Vata ou com um desequilíbrio em Vata. Na observação do olho, e às vezes não é preciso estarmos na marquesa, mesmo durante a consulta podemos observar se há secura ocular ou se há, por exemplo, a presença de algumas secreções oculares. Está bem? Já vimos que isto aqui, no fundo, estamos a falar dos dois extremos, ou dos dois opostos, digamos assim, é mais correto dizer isso. E, portanto, perceber se o olho, de facto, tem um aspecto mais seco e se há, eventualmente, a presença de algumas secreções oculares. Dissemos na última aula que Kapha pode ser um inimigo do olho. E pode ser um inimigo do olho porquê? Precisamente pelo excesso de produção de secreções oculares, está bem? Que depois, se não forem devidamente libertadas, acabam por criar problemas. Bem, então é importante manter o olho limpo, manter o olho bem lubrificado, mas limpar o excesso de secreções oculares. Está bem? Pronto, já falámos nos olhos vermelhos e depois a Mas ptose. Sim, posso fazer uma pergunta? claro que sim, Mas, Manuel. mas Pita não será o dosha que tem mais sensibilidade a nível ocular? Não? Ou seja, os problemas Mais de olhos sensibilidade não têm mais a ver com Pita? os problemas. Não? Podemos dizer assim: Pita tem mais sensibilidade à luz, ok? E os Uhum. olhos de Pita terão mais sensibilidade à luz, ao excesso de luz e ao calor. É verdade. E a Loxacapita, de facto, é o subdosha responsável Pela visão, sim. pela visão, no fundo, portanto, pelo nosso sentido, a parte toda visual, não é? Portanto, e é o que é responsável pela, pela, pela lente visual e pela captação da imagem, e depois a transmissão do impulso é feita por Vata, mas de qualquer maneira todo o processo em termos de captação e em termos fisiológicos, digamos assim, é feito por Pitta. Agora, a questão é esta. Falamos aqui ao nível daquilo que não é bom, ou seja, aquilo que pode prejudicar. E então, um agravamento em CAFA pode levar, de facto, à acumulação de secreções, ou à produção excessiva de secreções oculares.
está bem? E Ok. isso vai gerar problemas, ok? Pronto, portanto, é mais a este nível. Tal como a secura ocular vai gerar também problemas, está bem? Porque Ok. pode inclusivamente gerar, perturbar a visão, dar-nos imagens mais baças, acabar também por criar ali alguma irritação, nos olhos, e portanto, é por isso eu disse que era importante manter o olho lubrificado. Está bem? Mas aqui ao nível das secreções, esta ligação com o CAF é precisamente para vocês perceberem isto. A acumulação de CAFA, como está diretamente ligada, ou CAFA está diretamente ligado ao elemento água, a acumulação de CAFA tendencialmente gera mais mucosidade no corpo, que se pode manifestar de várias formas. Está bem? Ao nível dos olhos, manifesta-se na produção de secreções oculares. Está bem? Ok? A ptose palpebral, portanto, uma pálpebra mais descaída. Ok? Isto é uma patologia de Vata. Portanto, se vocês encontrarem alguém com uma pálpebra um pouco mais descaída, e que muitas vezes até tapa quase metade do olho, nós conseguimos perceber de facto que há ali uma patologia de natureza Vata. Está bem? Movimento em H, recordam-se que fizemos na aula, portanto, isto no fundo é para fazermos uma análise do movimento ocular. Vamos ver isto amanhã outra vez, está bem? O paciente seguirá um objeto, vamos nós desenhar no fundo, um H, portanto, o movimento é feito de acordo com um padrão em H. E o paciente segue o objeto, um objeto sensivelmente a 40 centímetros de distância, está bem? Pode ser uma caneta, pode ser a luz da caneta, pode ser o nosso dedo. E depois o próprio teste de reação da pupila que também verificamos, aplicando uma luz incidente, e vemos a reação da pupila em cuja luz está a incidir. E vemos também a reação da outra pupila. Está bem? Pronto. Depois, ao nível da conjuntiva, se observarmos na parte de baixo do olho e inclusivamente na parte de cima, sinais de palidez portanto, ou um aspecto mais pálido pode ser indicador de anemia. Está bem? Eu normalmente faço sempre isto, independentemente do paciente apresentar análise e podemos ver os níveis de hemoglobina e até os níveis dos outros aspectos que são importantes para as questões anémicas, no fundo, como os índices de ferro, mas eu, em todo o caso, dou sempre uma olhadela na parte da conjuntiva para tentar perceber se de facto há ali algum indicador de uma possível anemia ou de hemoglobina baixa, ou eventualmente até uma suspeita de que os índices de ferro possam estar baixos também. Ao nível da esclera, uma esclera mais amarelada pode indicar, como falámos na quinta-feira, a presença de icterícia ou outras questões hepáticas. Está bem? Pronto. Isto não custa nada a observar, portanto é muito rápido e pode-nos dar alguma indicação logo de uma forma mais imediata. Está bem? Ok. Chantelasma. Então tem aqui a imagem do lado direito do chantelasma. São manchas, desculpem, não são manchas, parecem pequeninas pápulas, normalmente de cor amarelada, ou esbranquiçada. Esta fotografia é boa, dá um bom exemplo. E a sua presença aqui na zona ao redor do olho pode indicar a existência de lipidemia, desculpem, ou hiperlipidemia. Eu estava aqui a fazer a tradução do inglês. Hiperlipidemia, portanto, ou seja, níveis de colesterol mais elevados ou de triglicéridos mais elevados no organismo. Está bem? Pode ser um indicador. E depois, cá em baixo, tem uma foto com um exemplo daquilo que nós chamamos de arco corneano ou arco senil, que surge normalmente em pessoas mais idosas, mas que também pode indicar a existência de hiperlipidemia. Portanto, estarmos na presença de facto de uma pessoa que está com o índice de colesterol e os níveis de colesterol um pouco mais altos. Tá bom? E a pálpebrazinha tá um bocadinho caída, podia ser aqui um pouquinho de vata? A pálpebra caída, a ptose, sim, é uma patologia típica de Vata, que se enquadra dentro das patologias de Vata, sim. Uhum. Ok? Pronto.
É claro que as análises acabam por ser no fundo, o instrumento ou aquilo que nós podemos ter acesso, se o paciente tiver, para podermos aferir de uma forma muito mais correta e precisa, de facto, os níveis de colesterol, está bem? Mas isto Paulo, aqui já nos sim. pode dar alguma indicação. Diga, quem é que falou? Ah, fui eu, Ah, ok, Nazaré. Nazaré, ok. Há bocado, quando estavas a falar da pálpebra, era esta parte, não esta, não é? Tipo, Sim, a é porque a pálpebra. Nicole estava a falar desta imagem que está aqui, que Sim. tem a parte da sobrancelha a cair para cima do olho. Isso também é vata? Qual é a imagem? É a primeira ou a segunda? A segunda. Não, a segunda, não, a segunda não é, sim, aqui não há propriamente um sinal de ptose, ok? Não, A mas há pálpebra esta. estaria mais baixa. Não, há é aqui este arco corneano. Vocês veem aqui este arco branco? Sim. Sim. Ok, Mas eu acho que é a isso. confusão é porque nessa imagem tem aqui a sobrancelha descaída Ah, também. ok, não, 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 E é da não, idade, não é? não, Da velhice. não, ok, não, não, é a mesma pálpebra, ou seja, é a pálpebra que, eu vou olhar para aqui, que ficará, o olho ficará, a pálpebra ficará mesmo para baixo, está bem? Não é a sobrancelha descaída, é a mesma pálpebra que descai, ok? Tá bom? Obrigada, Nazaré. Nada, é que eu não tinha percebido, porque de facto aqui a sobrancelha está um pouco descaída. Tá. Eu penso que esta imagem é de uma pessoa mais velha, portanto é normal que a sobrancelha esteja um pouco mais descaída. Mas o que é importante aqui ver, de facto, é o arco corneano, o arco branco à volta. Bom, a Kindala já vos falou aqui de algumas coisas. Em todo o caso, eu dou aqui alguns exemplos de tratamentos ou procedimentos ayurvédicos para manter uma boa saúde, no olho. Então, Anjana, ou seja, no fundo a palavra Anjana significa colírio ou aplicação de colírio, está bem? Colírio ayurvédico, que pode ser, no fundo, feito com vários ingredientes, digamos assim. Eu dei-vos o exemplo do mel. O mel é uma coisa que vocês podem aplicar no olho, não de uma forma, direta, ou seja, podem não aplicar diretamente, mas convém que ele seja diluído. Em todo o caso, existem colírios, por exemplo, à base de trífala, está bem? E que já vêm preparados e que a pessoa aplica no olho e que ajudam a fazer uma boa limpeza ocular, ajudam a combater o cansaço ocular, ajudam inclusivamente, a lubrificar o olho, ajudam, às vezes, juntamente com outras coisas, a corrigir problemas, inclusivamente de desalinhamento ocular, mas é óbvio que isto tem que ser feito com outros, acompanhado com outros procedimentos também. E, Mas, sim, desculpe, mas essa aplicação pode ser feita, portanto, em casa, ou seja, é um sim, tratamento sim, que sim, podemos sim, vocês fazer. podem fazer, podem, Ok. podem. Mas que tipo de colírio? É uma coisa que pode ser comprada Pode numa. ser comprada, sim, pode ser comprada. Podem E, comprar. e chama-se quê? Ange, Sim, ah, pedem um colírio, pedem no fundo um anjana, que é o, ange- ok, sim, anjana. ok. É E comprada onde? Desculpa. olha, há uma loja que vende muitas coisas da Ayurveda que se chama Ayur. O Ah, Ah, sim, site é ayur.com.pt, está bem? E eles têm lá colírios, vários tipos de colírio, têm pelo menos três ou quatro. De qualquer maneira, vocês têm ainda uma solução mais simples, que é a lavagem do olho com uma decocção de trífala. Está bem? ok. Portanto, vocês vão aprender o princípio da decocção e depois fazem uma decocção com trífala e aplicam. Inclusivamente, há uns copinhos onde a pessoa pode colocar o líquido e depois coloca no olho, inclina para trás, deixa ficar um bocadinho, abre e fecha, ok? E Ok. depois, deita o líquido fora e, inclusivamente, depois lava o olho com água, fresca, que pode ser água tépida, mas água limpinha, está Mas bem? recomenda Ok? fazer isso diariamente ou Não é não? preciso ser feito Não, diariamente, mas, tipo por uma vez por exemplo, semana. uma vez por semana não será nada má ideia. Inclusive Ok, pessoas que utilizam muito o computador e que esforçam pois, muito a vista, está é. bem? A vista Com... cansada, não é? Tá. Exatamente, sim. Para quem tenha, sim, vista cansada, problemas inclusivamente problemas de falta de vista, de naturezas várias,
acaba por garantir isto de uma boa saúde ocular. Portanto, isto funciona de uma forma preventiva e depois funciona também de uma forma terapêutica. Ok, Está obrigada. bem? Obrigada. A Quindala recomendou o Netrabasta e o Netratárpana. Normalmente isto é feito com trífala grita, portanto, grita, como vocês sabem, é ghee medicado com trífala, mais uma vez. E aqui, tanto podem utilizar no fundo, uma espécie de um donut feito com massa e que é colocado à volta do olho, e depois vocês colocam então o ghee medicado dentro do olho durante alguns segundos. A pessoa abre o olho, fecha o olho, faz uns movimentos oculares e depois o ghee é removido, é retirado. Está bem? Pronto, isto mesmo em termos para garantir um bom funcionamento do músculo ocular, uma relaxação também, para nutrir o músculo ocular e combater a fraqueza do músculo ocular, para limpar o olho, para lubrificar o olho, está bem? Combater a secura também é um tratamento muito importante nesse aspecto e muito versátil. Ok? O óleo Vocês, de rícino também é bom. para o olho, Sim. hum, é assim, eu não colocaria óleo de ricino no olho, se bem que é assim, o óleo de ricino é ótimo para a pele, está bem? No olho eu não colocaria óleo de ricino, de Em facto. relação às Para as contraindicações, pestanas. existe alguma contraindicação, por exemplo, no caso de cataratas ou pressão intraocular aumentada, a fazer a aplicação de um Ajana ou qualquer outra terapia? Por exemplo, ao nível das cataratas, o trífala funciona bem nos estágios iniciais da catarata, em termos preventivos. Está Ok. bem? Ok? No caso de haver aumento da pressão intraocular, no fundo, e podemos caminhar, por exemplo, para o tradicional ai, Glaucoma. glaucoma. Exato. Estava na ponta da língua, o glaucoma. O que acontece aí, de facto, é que é importante haver uma limpeza ocular, é importante, de facto, que o que tem que sair, as secreções, os fluidos oculares, os canais pelos quais os fluidos oculares são libertados ou são expelidos, é bom que estejam limpos. Portanto, é bom que haja uma boa limpeza ocular. Está bem? E que esses canais estejam de facto desbloqueados para que haja uma boa drenagem. Porque se não houver drenagem, a probabilidade de haver um aumento da pressão ocular é maior, não é? Ok. Ok? Está Obrigada. bem, Inês? É assim, respondi muito pela rama, está bem? Para não entrar de uma forma com mais profundidade aqui, porque também não é o âmbito do módulo, mas em todo o caso, pronto, tentei responder da forma mais simples possível, está bem? Obrigada. Ok? Pronto, nariz, formato, tamanho, largo, fino, pontiagudo. Ok, temos aqui três indicadores. Normalmente largo, mais típico de Cafa, fino, mais típico de vata, digamos assim, não é obrigatório. O nariz um pouco mais pontiagudo, mais anguloso, mais típico de pita, está bem? Se pudéssemos criar aqui de facto uma categorização, diríamos que seria assim. Depois, importância ao nível do desvio do septo nasal. O que é que nós podemos fazer? Nós não podemos corrigir de facto desvios no septo nasal. Agora, imaginem que uma pessoa se queixa de congestão nasal, dificuldade em respirar. Ok? Anda, por exemplo, com rinites e com sinusites mais crónicas. Tem roncopatia, ou seja, ressona à noite, faz a apneia do sono. Pronto. E quer perceber se, ao nível do Ayurveda, há tratamento para isso. Sim, podemos ajudar. Em todo o caso, é importante perceber se de facto há ali alguma origem mais estrutural, não é? E se houver um desvio do septo nasal, um desvio do septo mais acentuado pode causar isto tudo. Está bem? Eu lembro-me de uma paciente que tive em tempos que tinha problemas de rinite muito severos, no sentido que tinha episódios muito agudos. E então ela tinha aparentemente era um ligeiro desvio do septo, mas no fundo depois acabava por ser um desvio até bastante acentuado. Só que não se conseguia ver bem por fora. Portanto,
aparentemente era apenas um ligeiro desvio. O que é que acontece? Ela veio ter comigo porque tinha dores de cabeça, acordava com imensas dores de cabeça à noite, não dormia, andava com mau hálito, porque depois de facto as coisas inflamam, depois tinha dores aqui na zona dos seios, nasais, perinasais, enfim, andava, aquilo provocava-lhe imenso mal-estar, depois tinha corrimento nasal e o médico deu-lhe indicação para ela de facto fazer uma operação para corrigir o septo nasal. E o que eu lhe pedi foi um voto de confiança. Disse-lhe, ok, então vamos tentar aqui trabalhar na perspectiva do Ayurveda e tentar perceber o que é que podemos fazer. E de facto conseguimos atrasar, ou pelo menos eu acabei por não saber, sinceramente, porque ela depois, entretanto, sentiu-se bastante melhor e nunca mais me disse nada, mas acabámos por, na altura, conseguir adiar a operação. Eu não sei se ela acabou por ser operada ou não, mas de facto as melhorias foram significativas. Está bem? Foi feita uma terapia também para ajudar a pessoa a dormir melhor, e foram feitos um conjunto de terapias, de facto, para reduzir aqui a incidência das rinites, uma boa limpeza aqui das vias aéreas, depois uma correção alimentar, introdução de algumas coisas na rotina diária. Portanto, foi feito todo um plano terapêutico e, de facto, a coisa resultou bastante bem, está bem? Pólipos nasais, mais uma vez, podem criar congestão, conseguem-se observar, especialmente se forem grandinhos, espreitando lá para dentro do nariz com uma caneta, não é? Com uma luz, e podem provocar também congestão nasal, rinorreia, portanto, corrimento nasal, perturbações de sono, ao nível, por exemplo, da roncopatia, ressonar, alterações no olfato e no próprio paladar, sinusites, etc. Está bem? Portanto, isto não custa nada também fazer esta observação e até para tentarmos perceber um bocadinho melhor qual o porquê da natureza de alguns sintomas, não é? Ou de algumas queixas. Eu dizer, eu não respiro bem, ok. Pode ser um problema aqui respiratório ao nível pulmonar, pode, ok. Começamos logo a fazer a associação. CAFA, congestão pulmonar, ok, alguma dificuldade, problema alérgico, mas então esquecemos de perceber se a pessoa tem um desvio do septo nasal ou não. Ok, então se há um desvio do septo nasal, isso também pode ser um fator contributivo. Está bem? Então vá. Exemplos de tratamentos ayurvédicos, ou procedimentos ayurvédicos ao nível do nariz. Pratimar Desculpe, Shanasya. oh Sim, Paulo, desculpe. diga-me. Agora estava a falar em alergias. As alergias têm a ver com CAFA? As alergias podem sim, sim. Assim, de uma forma mais simplificada, poderemos dizer que as alergias terão mais a ver, ou teriam mais a ver com a dosha kapha. São mais típicas na altura em que kapha está em agravado, que é na altura da primavera, está bem? Mas não quer dizer que sejam exclusivas, está Tá, bem? Por tá. exemplo, manifestações alérgicas com processos inflamatórios têm naturalmente o envolvimento de pita, está bem? Manifestações alérgicas, por exemplo, com sintomas de secura, têm mais o envolvimento de vata, Tá está bem. bem? Ok? Tá. Obrigada. Pratimarchanácia é, no fundo, um tipo de náusea que pode ser feito diariamente. E, no fundo, isto não é mais do que a aplicação de uma substância medicada, ghee ou óleo medicado, nas vias aéreas. E quais são os efeitos? Limpeza das vias aéreas, remoção da mucosidade excessiva, ajuda a pacificar vata na zona da cabeça, um suporte ao funcionamento dos órgãos sensoriais, portanto dá suporte e lubrifica os órgãos sensoriais e ajuda inclusivamente a prevenção da queda e do embranquecimento do cabelo, está bem? Normalmente, o náusea é um processo de purificação, é um processo de libertação das mucosidades acumuladas aqui na zona, não só das vias aéreas, mas na zona das clavículas para cima, garganta e tudo. Mas em todo o caso, ele pode ser feito, portanto, faz parte do procedimento do Panchakarma, mas em todo o caso ele pode ser feito diariamente numa perspectiva preventiva, como por exemplo prevenção de rinites e de sinusites, está bem? E eu utilizo muito isto e recomendo muito isto, está bem? A aplicação de 2 gotas em cada narina, por exemplo, de um óleo que se chama Anutaila, Anutaila, está bem?
Ok? E- Pronto, o David depois na parte das terapias irá falar sobre isto com certeza. Anutaila. Anu Taylor. Ok? Tá bom? Então vá, se não houver dúvidas, seguimos então. Boca. Formato da boca, não é? Portanto, maior, mais pequenina, lábios um bocadinho mais grossos, lábios mais fininhos, mais grossos, natureza cafa, mais avermelhados, ah, ou mais rosados, no fundo, com mais uma expressão vermelha mais intensa, eventualmente natureza pita, não é? Portanto, já conseguimos criar estas associações. E depois a própria secura que se consegue ver nos lábios, por exemplo, através das gretas, às vezes, e pronto, e é fácil identificar um lábio que está mais seco, não é? Depois podemos também pedir à pessoa para abrir a boca e ver alguns sinais de ulceração na zona da mucosa, ou eventualmente até a existência de herpes labial. Ok? Portanto, são observações que nos podem ser úteis em relação ao resto do diagnóstico e ao resto dos sintomas que o paciente apresenta. Está bem? Cor azulada nos lábios e na parte inferior da língua, já tínhamos visto, pode indicar a presença de cianose, está bem? E a cianose, de facto, é uma situação mais grave em que, no fundo, há uma privação de oxigênio. Normalmente a saturação de oxigênio no sangue está baixa e há uma privação de oxigênio, o oxigênio não chega em quantidade suficiente e necessária aos tecidos. Ao nível da língua, vocês já viram toda a parte que tem a ver com Jiva Pariksha, e depois a própria Quindala também já fez referência, quando falou aqui no aspecto na parte da ginecologia ayurvédica, de uma camada mais espessa que pode indicar a presença de ama, está bem? Pronto, dentes, formato e alinhamento, ok? Portanto, dentes com formato mais largo, com gengivas, no fundo, mais fortes, mais bem definidas. Não estamos a falar de gengivas inflamadas. As gengivas inflamadas são gengivas que até podem tender para o sangramento e que ficam um bocadinho mais inchadas, digamos assim, mais redondinhas. Não, estamos a falar de gengivas bem formadas, portanto com dentes bem integrados nas gengivas, onde não há normalmente regressão gengival, mais típico de CAFA. Pita poderá haver tendência para sangramento gengival, especialmente se houver regressão gengival, e normalmente o formato dos dentes de Vata acaba por ser um formato menos uniforme e as gengivas podem ser gengivas mais sensíveis e mais fininhas, digamos assim, em termos de densidade. Tá bem? O alinhamento aqui hoje em dia é uma coisa um bocadinho complicada de analisar, porque, como falámos na última aula, a maior parte das pessoas já utilizam aparelho corretor, não é? Portanto, e colocam aparelho nos dentes, e, portanto, hoje em dia quase toda a gente tem os dentes alinhadinhos. Mas antigamente era fácil perceber, de facto, esse desalinhamento que era mais típico de Vata. Está bem? Ok? Mais uma vez, exemplos de procedimento ayurvédico preventivo, Gandusha ou Kavala. Estamos aqui a falar do bochecho, ou com a boca cheia, ou com a boca semi-cheia, permitindo a circulação do óleo na boca, com óleo, com ghee ou com outra substância medicada. Isto para a higiene oral é ótimo, está bem? Portanto, podem utilizar isto numa rotina matinal. Ok? Previne ajuda a tratar doenças da garganta e da mucosa, é ótimo para a mucosa também, e previne a regressão gengival e inclusivamente a formação de cáries. Tá bom? Portanto, vários aspectos positivos, ok? Podem, por exemplo, fazer um bochecho com óleo de coco, podem fazer um bochecho com óleo de sésamo, acabam por ser os mais simples, tá bem? De encontrar e de utilizar. Depois, mãos. Formato das mãos, dos dedos, já tínhamos falado também. Eu vou mostrar-vos uma fotografia com os dedos em forma de as unhas, portanto, em forma, não é de concha, é ao contrário, portanto, aquele formato mais redondo que falámos na última aula, que se chama hipocratismo, em inglês é o clubbing,
ok? E que eu tinha-vos dito que se poderia ver assim, não é? Juntando os dois dedos, e percebendo se de facto existe um espaço entre as unhas, ou se as unhas se tocam e impedem que a estrutura do dedo, que os dedos, a estrutura, o resto da estrutura do dedo se consiga, portanto, consiga tocar uma na outra, tá bem? Mas já vamos ver uma imagem. A secura das mãos. Uh, Podemos olhar para as mãos e ver de facto a secura da pele. Eu às vezes o que faço é com uma tampa de uma caneta, passo na pele da pessoa, na mão e aqui no antebraço e vejo se fica uma marca, não é? A marca da tampa, ou de leve, obviamente, para não magoar a pessoa. E isso, através desse pequeno teste, conseguimos perceber se a pele está seca ou até só através do toque. E, por exemplo, a desidratação, podemos fazer um teste simples, que é pegar aqui na pele, por exemplo, da mão, puxar a pele da mão e depois soltar. E se de facto a pele não voltar à sua textura e ao seu formato original rapidamente, podemos estar na presença de uma pele de facto desidratada. Ok? Tremores, tirar a pessoa para esticar as mãos e analisar e ver se de facto há tremores ou não. Pode haver um índice de ansiedade mais elevado, estarmos na presença de um indivíduo de natureza vata, um indivíduo que está mais ansioso, ou por estar na consulta ou por outros fatores, ou inclusivamente alguma coisa mais séria ou grave ao nível do aparelho ou do sistema nervoso. Está bem? Depois, a própria temperatura, está bem? Portanto, pegar na mão do paciente, das mãos do paciente e verificar se as mãos estão frias ou não. Mais uma vez, a tendência, Kapha e Vata, é para haver ou terem extremidades frias. Unhas, formato, rigidez, secura ou oleosidade. Portanto, mais uma vez, já tínhamos falado no formato das unhas. Mais pontiagudo pode nos dar a indicação de unhas de natureza pita. Unhas bem formadas, com uma boa base, mais largas, sólidas, portanto, não tão macias ao toque, mas sólidas, portanto, com alguma rigidez, unhas mais típicas de um indivíduo Kapha, e depois unhas quebradiças, muitas vezes que apresentam aquelas estrias ou no fundo, aquelas listas, no fundo, verticais, não é listas, são mais estrias verticais, são unhas de indivíduos de natureza mais vata. Ok, secura a oleosidade, é a mesma coisa, e é fácil, é passar o dedo em cima da unha e sentir de facto se a unha está muito seca ou se apresenta alguma oleosidade, está bem? E depois associam isto de facto com as qualidades dos doshas. Ao nível do aspecto, Naka Pariksha, a palavra Naka aqui significa unha, portanto vocês já viram também os principais tipos de, portanto, conclusões que podemos tirar em função do aspecto da unha. O David já tinha visto isso convosco. E depois fazer o teste de perfusão capilar ou preenchimento capilar para ver como é que está a circulação periférica. Ou seja, apertarmos a unha da pessoa até a unha ficar branca, portanto, pararmos aqui no fundo o fluxo sanguíneo, não é? Ou a circulação, e depois soltar, e se a unha ficar rosada outra vez em menos de 2 segundos, é o normal, está bem? Se demorar mais tempo, poderemos estar na presença de algum distúrbio ou alguma perturbação ao nível da circulação periférica, tá bom? Não se esqueçam que as unhas estão diretamente ligadas à acetidatu, ao tecido ósseo. Está bem? Pode ser um indicador de como está o tecido ósseo, do seu estado. Ok? É um malas do tecido ósseo, as unhas. E o cabelo também. Ok, cabelos. Textura, mais forte, mais fraco, ok? Mais liso, mais crispado, mais ondulado. Secura e oleosidade também, mais uma vez aqui entram as qualidades dos doshas. Queda ou sinais de alopécia, embranquecimento precoce, sinais de escamação do couro cabeludo. Isso tudo conseguimos ver numa observação, está bem? Os doshas, quando agravados, que são responsáveis pela queda do cabelo,
são fundamentalmente Vata e Pitta. Não quer dizer que Kapha também não entre aqui no fundo no cenário, mas fundamentalmente Vata pelo enfraquecimento do cabelo, o cabelo fica mais quebradiço, fica mais fraco e tem tendência para partir ou para cair. Pitta, normalmente no fundo, retração aqui, no fundo, da linha do cabelo, é mais típico de Pitta, e acaba por acontecer pela presença excessiva do elemento fogo. Está bem? Mas são estes os dois doshas principais responsáveis pelos problemas de queda de cabelo. Embranquecimento precoce é mais típico de Pitta, e sinais de escamação do couro cabeludo podem ter várias origens, mas podem indicar de facto que o couro cabeludo está mais seco, e aí a aplicação de uma substância gordurosa pode de facto, uma massagem do scalp, utilizando um óleo, pode ajudar a hidratar o couro cabeludo. Está bem? Exemplos de plantas ou substâncias que são utilizadas na prevenção e no tratamento capilar: Amla, em forma de shampoo, de óleo ou de decocção; Bringraj, muitas vezes há esta junção de shampoos com Bringraj e com Amla, mas também podemos encontrar em óleo. Trífala, a aplicação de pasta de trífala ou de decocção, portanto a pessoa fazer uma lavagem do cabelo para, no fundo, fazer uma boa higiene do couro cabeludo e uma boa limpeza do couro cabeludo, e como também é antifúngico e antiviral, ajuda de facto a remover alguns agentes nocivos que possam existir no couro cabeludo. E pode ser feita inclusivamente uma pasta e ser aplicada, e esta pasta pode ser, por exemplo, a mistura de pó de trífala com água. Está bem? A pessoa aplica durante algum período, durante um determinado período, durante algum tempo, e depois retira, lava o cabelo, está bem? Ou, eventualmente, a aplicação de óleo de coco, está bem? São alguns exemplos. O óleo de coco é bom para o cabelo, e, inclusivamente, aplicado à noite no couro cabeludo, pode funcionar também como um bom indutor de sono, está bem? Ajuda a pacificar, apesar de ser fresco, mas ajuda a pacificar, no fundo, uma certa agitação mental. Aplicado nas solas dos pés, curiosamente, ficam com esta indicação, através da ligação de um dos nadis, que vem dos pés e que tem uma ligação aqui com a parte da cabeça. A aplicação de óleo de coco na planta dos pés pode servir como medida preventiva para a retinopatia, nomeadamente a retinopatia diabética. É curioso, mas estas pequenas coisas, mas de facto isto está descrito, se a memória não me falha, no Sushruta Samhita. Ok, mais uma vez, ligação do cabelo à haste dhatu, está bem, ao tecido ósseo. Ok? O cabelo é um malas de haste dhatu, do tecido ósseo, e pode-nos indicar, ou dar-nos pelo menos uma ideia de como é que estará o tecido ósseo. Ok. Ainda temos algum tempo ou não? Já passamos da hora? Já? Já. Já. Muito? São 10 para as 11. Epá, então já passou imenso tempo. Ok, pronto. Então vamos fazer assim. Se ainda vocês ainda estiverem online, eu vou só pedir-vos mais 5 minutos e vamos só ver aqui uma coisa que eu depois queria entrar aqui amanhã queria entrar aqui fazer uma revisão aqui de alguns aspectos convosco ao nível da coluna, e depois entrar aqui na parte do Costa, que tem a ver com portanto, o movimento na zona do intestino, e o tipo de. No fundo, é o tipo de intestino em termos do seu movimento. E é muito importante aqui para vários aspectos ao nível do Ayurveda. Bom, ao nível da observação da coluna, nós temos aqui, na coluna cervical, temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas ou dorsais e 5 vértebras lombares. Pronto, no fundo, isto é o típico, que vocês já sabem, não é? A constituição normal de uma coluna vertebral. Depois temos o sacro, que normalmente
é composto por 5 vértebras fundidas e depois temos o sacro composto por 4 vértebras, normalmente 4 vértebras fundidas. Portanto, ao todo estamos a falar de 33 vértebras, está bem? Hum, Ok, ao nível da anatomia da vértebra, eu depois vou passar-vos estes slides, portanto vocês podem ver as coisas com mais calma. O que é importante perceber aqui é que, de facto, existe um corpo da vértebra com várias estruturas que lhe estão ligadas e existe um canal central por onde passa, de facto, a espinal medula, que é o chamado canal vertebral, que é a nossa autoestrada de telecomunicações, não é? Pronto, e é fundamental porque toda a estrutura nervosa, no fundo, em termos de regulação ao nível da transmissão, do impulso, ao nível do controle, passa por aí, está bem? Portanto, é muito importante uma boa estabilidade da coluna vertebral e é muito importante a preservação, de facto, desse espaço do canal vertebral para que a medula espinhal ou a espinal medula não seja comprimida, que é o que muitas vezes acontece em caso de acidente, está bem? Aqui, só chamar atenção para a questão dos discos, e existe um disco intervertebral que funciona basicamente como amortecedor e que permite que haja uma movimentação suave e estabilizada também de uma vértebra sobre a outra, isto juntamente com as articulações. Portanto, nas facetas articulares existem articulações. Eu não sei se em português se diz articulações interapofisárias, mas em espanhol diz-se, não sei se a tradução para português está correta, mas de facto há articulações nas facetas das vértebras que ligam uma vértebra à outra e que permitem também e garantem o movimento e a estabilidade de uma vértebra sobre a outra, está bem? Aqui ao nível dos discos, falamos de uma coisa muito importante e que tinha a ver com a dor ciática, que é quando existe de facto uma hérnia discal ou quando existe uma protusão discal, e a diferença entre hérnia e protusão nós vamos ver amanhã, mas pode haver compressão da raiz nervosa. E a raiz nervosa, quando comprimida, dá de facto sintomas. Desde um simples formigueiro, por exemplo, ou uma sensação de alguma perca de sensibilidade no membro, até dor, até inclusivamente, muitas vezes, situações de parestesia. Portanto, a pessoa acabar mesmo por deixar de sentir e até deixar de conseguir mover algum dos membros que está diretamente ligado ou que é controlado, cuja inervação é controlada por essa raiz nervosa. Está bem? Ok? Pronto. Então, se calhar fazemos assim. Ficávamos hoje por aqui. Eu amanhã entraria aqui na parte falando outra vez da escoliose, da cifose e da lordose. E depois víamos a diferença entre hernia discal e produção discal, falávamos um bocadinho sobre isto, víamos também como é que as principais patologias mais comuns na coluna e de facto falar-se um bocadinho sobre o que é que o Ayurveda também pode fazer em relação a isto. Está bem? E depois entramos aqui, falaremos do Agni para depois entrarmos então na identificação dos vários tipos de movimento do intestino, chamado Costa, e depois vemos a importância disso e então revemos toda a parte da palpação, auscultação cardíaca e pulmonar também. Está bem? E ficamos ali com um bocadinho para tirar alguma dúvida ou dúvidas mais concretas que vocês tenham. Está bom? Ok? Amanhã o Pode acesso ser? é este, Amanhã às 8. é este segundo link, não É é? este segundo link. Está bem? Tá bem. Ok? Tá. Tá? obrigada. Então vá. Obrigada. Obrigado, eu é que vos Obrigada. agradeço. Obrigada. Peço desculpa aqui, pedimos desculpa aqui e eu pessoalmente peço aqui Tudo bem. também por este atraso e aquela questão na passagem da Quindala
aqui para mim, mas de facto não percebemos o que é que aconteceu. Está bem? As minhas Essa desculpas. informação, desculpe, essa informação vai mandar por mail ou como é que vai mandar? Posso mandar por e-mail ou então se calhar é mais fácil fazer assim, para ficar tudo mais centralizado, eu envio para os serviços administrativos do centro Ok. e depois eles enviam para vocês por e-mail. Ok, Está bem? perfeito. Pode ser? Obrigada. Ok? Ok, Então obrigada. Só uma boa noite. pergunta. Diga. Alguém tem um Diga. enunciado do teste que me possa mandar, por favor? O enunciado do teste Das 10 perguntas? desta disciplina. Posso pôr aqui na. É que eu no meio do drive perdi aquilo, não sei onde é que está. Posso pôr aqui na, Ou no grupo, nossa. ou... Grupo. Está bem, agradeço. Aqui de uma fotografia, está bem. Ok. Tá bom? Tá. Obrigada, Então vá. Paulo. Nada. Adeus, boa Fiquem noite a bem. todos. Boa noite Adeus, a todos. obrigada. Está bem? Boa Tchau, tchau. noite. Beijinhos. Até amanhã. Tchau. Obrigado.